Vamos estudar então? Está com a Bíblia aí já? Eu já estou com a minha Bíblia em mãos. Nós vamos estudar essa noite o assunto a Trindade. Tá bom? A Trindade. Eu já vou dizer para você, esse termo Trindade não tem na Bíblia. A palavra Trindade não tem na Bíblia. Como a palavra milênio não tem na Bíblia, nós estudamos, lembra? 2 anos, 10 anos, decênio, 100 anos, não sei como chama, 2 anos, biênio, 1000 anos, milênio. A palavra Trindade não tem. Então você vai entender o que significa e você vai, inclusive, aprender a responder dúvidas que alguém possa apresentar a você. Tá lá? Vamos? Crê na Bíblia? Eu vou dizer uma coisa, eu estava conversando com um pastor amigo meu agora há pouco, pastor Jean, e ele falou, vai fazer live hoje? Eu falei, vou. Ele falou, você está viciado em fazer live? Eu falei, não é viciado, é que o povo precisa ouvir, fica em casa sem fazer nada, vai assistir novela da Rede Globo, tá louco? Então é melhor eu pregar, né? Vamos fazer live. O que você vai falar hoje à noite? Vamos fazer live sobre a Trindade. Isso é legal, porque... rapaz, eu não vou falar nada de filosofia, não vou falar nada de história, nada. Eu vou falar da Bíblia, só da Bíblia. Da Bíblia. Né? Não, porque o historiador ensinou, houve uma época, eu não quero saber. Quero ver o que a Bíblia fala. Tá bom? Por isso que eu pergunto para você se você crê na Bíblia. Porque não adianta, tem alguns que não creem na Trindade porque também não creem na Bíblia. Se você não crê na Bíblia, não tem como você acreditar num bocado de coisa que a Bíblia ensina, né? Você tem que crer na Bíblia. A Bíblia é a base de tudo, é o alicerce da nossa fé, é a nossa única regra de fé e prática, única regra. Se está na Bíblia a gente aceita, se não está na Bíblia nem conversa. Eu já fui fazer uma visita a uma pessoa esses tempos, chegou lá, sentamos para conversar, ela me chamou para conversar através de um amigo, um ancião de igreja, disse, olha, traz o pastor aqui, vamos conversar. Cheguei lá, falei, olha, eu trouxe a minha Bíblia. Ele falou, não quero Bíblia. Eu falei, mas vamos conversar do quê? Ele falou, não, eu quero que você me explique sem Bíblia. Eu falei, não, sem Bíblia não tem um assunto não, até logo, foi um prazer danado, né? Não tem o que falar, eu não sei o que falar. Não, mas tem que ver na história, na filosofia, mas eu não acredito na filosofia como meio de salvação, só acredito em Jesus Cristo e na sua palavra que é a Bíblia. Eu acredito na história para confirmar a palavra de Deus. Para mim é a Bíblia. O senhor é fanático na Bíblia? Sim, claro que sou. Claro que sou. Você não é? Deus tenha misericórdia de você então. Porque devia ser fanático pela Bíblia também. Porque o dia que você for fanático pela Bíblia, você vai seguir a palavra de Deus, né? Estudando certinho. Não é pegar um texto lá e falar, não, isso aqui é assim e tem. Não, estudando bonitinho. E tem que estudar a palavra de Deus, tá? Então vamos lá. Já respondeu se crê na Bíblia? Vamos lá. Primeira coisa, a Bíblia não prova que Deus existe. Não tem nenhum. A Bíblia assume esse fato, né? A Bíblia diz que Deus existe. A Bíblia trata da existência de Deus. E você aceita ou não a existência de Deus. Tem coisas que a Bíblia não perde tempo e não fica discutindo com você, tentando provar para você, olha, Deus existe, porque não sei quando, na data tal, Deus surgiu. Tem isso. A Bíblia diz que Deus existe, ponto. E eu aceito pela fé. Você aceita, você crê na Bíblia, você aceita a existência de Deus. Tá? A Trindade, ela não tem como ser explicada racionalmente. Olha o que diz o livro de Jó. Está aí escrito, mas você pode abrir para confirmar na sua Bíblia. Jó 11, 7. Né? A Bíblia diz assim, porventura desvendará os arcanos, os planos de Deus, ou penetrarás até a perfeição do Todo-Poderoso? Não tem como, não tem como. Qualquer pregador que chegar e dizer assim, eu através da Bíblia, eu entendi a mente de Deus, ele está mentindo. Mentindo, não tem como. Você pensa, o ser humano sabe aqueles copinhos de café? Sabe aqueles pequenininhos assim? A mente do ser humano é 1/1000 daquilo. 1/1000. Pega aquele copinho e divide em 1000. Essa é a mente humana. E Deus é todo o oceano, todos os oceanos que existem no planeta. Agora pega todos os oceanos e coloca dentro desse miserável copinho, que é 1/1000 daquele copinho de café, aquele, não é esse grandão não, aquele pequenininho, 1/1000 daquele. Como é que cabe? Fala para mim. Não cabe, não tem como.
Não tem como entrar na mente de Deus a divindade, não tem como, a gente aceita pela fé, certo? Não tem como você desvendar o Todo-Poderoso. E a Trindade, tentar assim racionalizar a Trindade, não tem como, não tem. Você só entende o que a Bíblia esclarece e o resto você aceita pela fé, igual você aceita pela fé a existência de Deus. O mais certo, o mais correto para nós sermos felizes é repetirmos o Salmo 39:6. E eu vou pedir para você ler junto comigo, tá? Eu vou contar até 3, está aí na tela, Salmo 39:6. Eu vou contar até 3 e nós vamos ler juntos. Você lê aí e eu leio cá, tá bom? É a frase do salmista. Vamos ler junto? 1, 2, 3. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não posso atingir. Essa é a verdadeira frase que eu e você temos que ter na mente quando vamos falar da divindade. É algo maravilhoso demais, é alto demais, é grande demais, é poderoso demais, é eterno demais. Eu não consigo atingir, não adianta. Então, tudo que eu disser para você, eu vou estar raspando de leve, vou estar tentando de leve, porque o conhecimento, quando vai falar da divindade, quando vai falar de Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo, a gente raspa de leve. Jesus, a gente sabe um pouquinho, né? O apóstolo João já disse o seguinte: se fosse falar tudo que Jesus fez, não tem livro que caiba. É coisa demais o que ele fez. Coisa demais. Ellen White, no Caminho a Cristo, diz que ele passava, e você aprendeu, que dia é hoje? Segunda, sexta-feira, que é necessário um profeta, lembra? Então eu cito Ellen White, a profetisa da Igreja Adventista, sem medo, porque você viu isso na Bíblia, e você entendeu, e você que está assistindo hoje e não entendeu, procura o vídeo de sexta-feira. Sexta-feira foi dia 12, assiste o vídeo, que vai ajudar você a entender também este assunto. Foi sexta-feira, né? Bom, se não foi sexta-feira, foi na segunda passada, mas está por aí, está fácil aí de você encontrar. Ela diz no Caminho a Cristo que Jesus passava pelas vilas, pelas cidades e não deixava um doente. Então a Bíblia conta que um cego aqui, um aleijado ali, mas ele curou gente demais, ele fez milagre demais, a grandiosidade demais, tudo que ele fez. Como é que você vai entender tamanho poder? Como é que você vai entender com todo esse poder ele deixar o céu e vir se tornar humano para nos salvar? Então você repete o salmista, é conhecimento maravilhoso demais, eu não consigo atingir, eu não consigo entender, então eu aceito. O amor de Deus é uma coisa que não tem como entender, não tem como explicar. Não, o amor de Deus é como o amor de mãe. Mas lógico que não. A mãe é a criatura que mais ama, tanto no reino animal quanto no reino humano. O reino humano é animal também, né? O racional e irracional. A mãe é o maior amor que nós conhecemos. Só que a Bíblia diz assim: se uma mãe esquece um filho mamando, que mama, e não tem como esquecer. Ali a Bíblia, quando o profeta fala, mesmo que a mãe esquecesse de um filho que mama, ele está falando um exagero, porque não tem como a mãe esquecer o filho que mama, porque ele pronta um berreiro danado quando está com fome. Então não tem como esquecer. Se ela esquecer, ele pronta um berreiro, ela lembra. Então o profeta diz assim: mesmo que a mãe viesse a se esquecer do filho que mama, Deus nunca se esqueceria de você. Como é que vai entender um amor desse? Como é que vai entender? Então é algo sobremodo elevado, não tem como atingir, né? O que nós temos que fazer é duas coisas. Uma está aí no texto de Salmo 145:3 e o outro está em Isaías 40:28. Duas coisas que nós precisamos fazer e admitir. Primeiro, a grandeza de Deus é insondável. Salmo 145:3 é insondável, é algo que a grandeza não dá. E segundo, o entendimento de Deus, eu não tem como eu mexer, esquadrinhar. Esquadrinhar é você, né? Escarfunchar, mexer, organizar, desorganizar. Não tem como. Você não esquadrinha, você não... O entendimento sobre Deus, nós aceitamos muita coisa pela fé, tá certo? Então vamos lá. Não se explica Deus, não se explica a sua grandeza, não se explica o seu conhecimento, os pensamentos de Deus, como Deus julga as pessoas,
o amor de Deus, como Deus é completamente paz em meio a tanta guerra. São temas assim difíceis, você tenta entender juízo, amor, paz, os pensamentos de Deus. Então o que nós fazemos? Nós aceitamos aquilo que nós não compreendemos, e o que nós compreendemos é o que está revelado, nós praticamos. É simples. Aqui está revelado, eu pratico. O que não está revelado, eu aceito pela fé. Por que Deus ama tanto? Como é que Deus ama tanto? Não está revelado. Ali só diz que Ele ama. Eu aceito. Agora, é engraçado que está revelado que Jesus vai voltar e a gente não se prepara para a volta de Jesus. E fica querendo arrumar a confusão. Porque como é que é isso? O que está escrito na Bíblia? Pega daqui e torce de lá. Não está revelado. Como é que surgiu Deus? Não está revelado. Deus é eterno, infinito. Sempre houve, sempre haverá. Mas isso não entra na minha cabeça. Então não está revelado. Não está revelado, a gente aceita pela fé. E o que está revelado a gente pratica. Tá certo? Vamos lá então. Está seguindo o pensamento, né? Abra sua Bíblia em Deuteronômio 29, 29. Vamos começar agora com os textos, tá bom? Deuteronômio 29, 29. Está ouvindo o barulho bonito? É das folhas da Bíblia. Deuteronômio 29, 29. Porque eu fiz toda uma argumentação aqui para você, e tem gente que já está pensando, o pastor está enrolando, olha aí, ele não quer falar, ele não sabe direito o assunto, então ele vem falar com esse negócio que tem que aceitar pela fé, né? Não sou eu que estou falando isso não, está na Bíblia. Eu só dei vários exemplos de um texto bíblico, que é Deuteronômio 29, 29, que diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, as reveladas nos pertencem a nós, aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos as palavras desta lei. Pronto. Então, como você crê na Bíblia, você entendeu e você aceita. O que está revelado, a gente cumpre, a gente vive, a gente pratica. Profecias, a maioria não, as que estão na Bíblia são revelações de Deus. Então está revelado, vamos estudar, vamos entender e pronto. O que não está revelado, a grandeza, os mistérios da divindade, não estão revelados, estão ocultas, pertencem ao Senhor nosso Deus. Isso nós aceitamos pela fé, tá certo? Vamos lá, vamos falar um pouquinho da pluralidade, plural, singular um, plural pelo menos dois, pluralidade da divindade, né? No Antigo Testamento não se fala num Deus triuno, né? Não se fala um Deus triuno, mas se fala dessa pluralidade. Meu Deus do céu, a língua, quando ela dá um nó, você tem que ter paciência para ela desatar. A Bíblia no Antigo Testamento fala da pluralidade da divindade. Então aí tem 3 textos só no livro de Gênesis para você entender este plural da divindade. Por exemplo, Gênesis 1, 26. Disse Deus. Você está anotando o texto aí? Está procurando? Para depois não dizer que eu inventei o texto, hein? Olha aí. Disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Se Deus ali estivesse sozinho na criação do homem, como seria a frase? Isso mesmo. Farei o homem à minha imagem, conforme a minha semelhança. Mas se ele não diz isso, ele diz: façamos, pelo menos 2, a nossa, pelo menos 2, conforme a nossa semelhança, pelo menos 2. Em Gênesis 3, 22, o Senhor Deus diz assim: eis que o homem, isso aí após o pecado, eis que o homem se tornou como um de nós. Se só existisse, se Deus fosse único, não existisse essa pluralidade, Deus diria: eis que o homem se tornou como eu. Mas ele diz como um de nós. Em Gênesis 11, na história da Torre de Babel, o Senhor diz assim: vinde, desçamos e confundamos a linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Se fosse único, ele diria: eu vou descer e vou confundir.
Então a Bíblia deixa clara a pluralidade da divindade, tá? Ela não diz que é triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, mas deixa claro esta pluralidade. Pelo menos esses 3 textos, tá? O Evangelho de João, e agora nós vamos mexer um pouquinho com João, ele revela a divindade em Pai, Filho e Espírito Santo. E aí entra o mistério, que é a unidade de 3 pessoas, 3 seres coeternos, que se interrelacionam de forma única e misteriosa. Qual é o problema do mistério? É um e é 3. Não, mas se é 3, é 3 deuses. Não, é um Deus que se revela Pai, Filho e Espírito Santo. São 3 pessoas coeternas interrelacionadas. É uma unicidade de personalidades. O Pai, o Filho, o Espírito Santo. Essas personalidades, a existência dessas personalidades não destrói o monoteísmo de Deuteronômio 6,4. Porque o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Deixe-me tentar explicar, como eu disse para você, é um assunto que nós aceitamos. A Bíblia dá muitos sinais, deixa muito claro, você vai ver durante o estudo, mas ele não é tão simples de entender. Mas deixe-me ajudar você com 2 exemplos que não esclarecem 100%, mas que nos ajudariam. Se você pensar em matemática e você pegar o número 1 e somar Deus Pai 1 mais Deus Filho mais 1 mais Deus Espírito Santo mais 1, o total vai ser 3. Se você inverter o sinal, e aí seriam 3 deuses, e nós seríamos aí politeístas, nós adoraríamos vários deuses, porém nós cristãos, nós adventistas, somos monoteístas, adoramos um único Deus, com 3 personalidades distintas. Então, ao invés de mais, coloque vezes. 1 vezes 1 vezes 1 igual 1. Continuamos sendo monoteístas. Um Pai, um Filho, um Espírito Santo, coeterno, existindo, total 1. Um outro modo simples também, numa linguagem simplista para nos ajudar a entender. Você sabe a fórmula da água? Sabe? Isso mesmo, H2O. Água no estado líquido, H2O no estado líquido, nós chamamos água. H2O no estado gasoso, nós chamamos de vapor. H2O no estado sólido, nós chamamos gelo. Água, vapor e gelo não são a mesma coisa, mas são a mesma coisa, porque é tudo H2O. Mas é água, é vapor e é gelo, mas é H2O. Como é que você explica isso? São 3 ou são 1? É tudo uma coisa, é tudo um, H2O. Mas são 3, são gelo, água e vapor. Te ajuda a entender isso? Facilita um pouquinho para você? Como nós adventistas cremos? Manual da nossa igreja, a igreja tem um manual, que ali tem todas as nossas crenças. Na página 9 diz o seguinte: há um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, uma unidade em 3 pessoas coeternas. Deus é imortal, onipotente, onisciente, acima de tudo e sempre presente. Ele é infinito, está além da compreensão humana, mas é conhecido por meio da sua autorrevelação. É para sempre digno de culto, adoração e serviço por parte de toda a criação. E aí estão, então, os textos de Deuteronômio, Mateus, 2 Coríntios, Efésios, 1 Pedro e Apocalipse, que confirmam a crença da igreja adventista. Bom, eu vou sumir agora aqui para ficar mais fácil de você olhar o quadro. Este quadro ele é muito interessante. O nosso tempo não permite passar todos os textos. Então, eu vou dizer para você, se você está no celular,
dá um print na tela. Se você está assistindo no computador, tira uma foto com o seu celular. Se você está assistindo no tablet, dá um print na tela e salva esta tela do quadro da Trindade, para depois você estudar texto a texto e ler texto a texto. Porque é o seguinte, deixa eu voltar aqui para você me ver enquanto eu explico. O atributo criador, Isaías diz que o Pai é criador, só que João diz que o Filho é criador, e Jó diz que o Espírito Santo é criador. E agora, quem criou? Fácil. O que estava escrito lá no início? Façamos. Está aí. Existem 3 textos bíblicos, pelo menos, para dizer que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são criadores. Outra coisa, Deus, quem é Deus? Êxodo 20 diz que o Pai é Deus. 1 João 5, 20 diz que o Filho, Jesus Cristo, é Deus. E Atos 5, verso 3 e 4 diz que o Espírito Santo é Deus. Onisciente, que é um atributo da divindade. Provérbios 15, 3 diz que o Pai é onisciente. Mateus 9, 4 diz que o Filho é onisciente. E o Salmo, e 1 Coríntios 2, 10 diz que o Espírito Santo é onisciente. Característica, a mesma característica é apresentada para os 3. Aí você pensa lá no H2O para te ajudar a compreender um pouquinho. Porque eu também não compreendo, eu aceito pela fé também. Está na Bíblia, o que eu vou fazer? Não está, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo é uma energia. Não diz isso. Não diz. A Bíblia diz que o Espírito Santo é criador, a Bíblia diz que o Espírito Santo é Deus, a Bíblia diz que o Espírito Santo é onisciente. Um ser que é energia, ele não pode ser onisciente. Apocalipse 1,8 diz que Deus o Pai é onipotente, Mateus 28 diz que o Filho é onipotente e no Salmo 139 diz que o Espírito Santo é onipotente. Pode tudo. Uma energia não pode tudo, porque uma energia não tem pensamento, uma energia não tem razão, ela é uma energia. Então é um ser, não é uma energia. O Salmo 139 diz que o Pai o verso 1 e 8 diz que o Pai é onipresente, Mateus 18, 20 diz que o Filho é onipresente, e no Salmo 139, de 7 a 10 diz que o Espírito Santo ele é onipresente. Então, 5 atributos da divindade são apresentados na Bíblia para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo. Então eu tenho uma das duas saídas: ou eu rasgo a minha Bíblia e pego esses versos todos e anulo, ou eu aceito que existe uma pluralidade na divindade. Deus se apresenta, Deus são 3, mas é um, né? 3 seres, um Deus. Apesar das distinções de funções, há uma harmoniosa operação. E eu vou mostrar para você agora. Esse é um outro quadro que você deveria também dar um print aí nessa tela e guardar e ler todos os textos. Porque olha só, desculpa que eu me confundi aqui, olha só a harmonia na operação harmoniosa de Deus. Na criação do universo, quem criou o universo? Salmo 102 diz que o Pai, Colossenses 1,16 diz que é o Filho e Jó 26 diz que na criação do universo foi o Espírito Santo. A criação do homem, Gênesis 2,7 diz que foi Deus o Pai. Em João 1,3 diz que foi Jesus Cristo. Em Jó 26,13 diz que foi o Espírito Santo. Quem inspirou as Escrituras? Nós estudamos a Bíblia e a Bíblia foi inspirada por Deus. Hebreus 1,1 diz que foi Deus quem inspirou. 2 Coríntios 13,3 diz que Jesus Cristo inspirou as Escrituras. E 2 Pedro 1,21 diz que o Espírito Santo inspirou os profetas. Quem ressuscitou Jesus Cristo? 1 Coríntios 6,14 diz que é o Pai. João 10, Jesus disse que ele se ressuscitaria. E 1 Pedro 3,18 diz que foi o Espírito Santo. Quem que mora no cristão? Efésios 4, 6 diz que é Deus, Colossenses 1, 27 diz que é o Filho e 1 Coríntios 3, 16 diz que é o Espírito Santo. Você está me compreendendo?
eles operando na salvação, operando na criação. Então, assim, quando o universo foi criado, os três estavam. Quando o homem foi criado, os três estavam. Quando as escrituras foram inspiradas, os três. Quando Jesus foi ressuscitado, os três. E quem mora no meu e no seu coração, os três. Quem trabalha para a nossa salvação, os três. Não tem como nós tentarmos separar e dizer, não, é só o Pai, só o Filho e o Espírito Santo. Não existe. Para você tirar o Espírito Santo da história, da criação do universo, você vai ter que rasgar o livro de Jó. Para você tirar o Espírito Santo da inspiração das Escrituras, você vai ter que anular 2 Pedro. Para você tirar a função do Espírito Santo ressuscitando Jesus, você vai ter que anular 1 Pedro. Para você tirar o fato de que o Espírito Santo habita no cristão, você vai ter que tirar 1 Coríntios. E no quadro anterior, para você anular o Espírito Santo no que diz respeito à onipresença, à onisciência, à criação e etc., você vai ter que ir anulando livros da Bíblia ou tirando textos da Bíblia, dizendo, esse texto eu não quero, aquele texto eu não quero. Porém, como nosso primeiro estudo, nós cremos na Bíblia por completo. A Bíblia é o nosso livro, a nossa regra de fé e prática. Vamos agora um pouquinho em João. Abre a sua Bíblia em João 14. Vamos lá para você ver a ação conjunta. Agora, o mesmo texto falando dos três. O mesmo texto. Tá? Eu mostrei textos diferentes. Agora eu quero mostrar os mesmos textos. O mesmo verso fala dos três. João 14, 16. Agora é a ação conjunta da Trindade. O nome Trindade não existe, mas a atuação triuna de Deus nós chamamos de Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo agindo conjuntamente para a salvação do ser humano, nós damos o nome de Trindade. O cristianismo chamou de Trindade, o nome que foi dado. Tá? Você já identificou os três na Bíblia, a atuação dos três, você vai ver agora a ação conjunta dos três, né? Mas o nome Trindade não tem. Esse nome Trindade não é bíblico, mas é o modo como nós chamamos para facilitar para você entender. João 14, 16 diz assim, você está olhando na Bíblia, o verso está escrito aí na sua tela também. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja sempre convosco. Então veja bem, eu rogarei, quem estava falando? Jesus, ao Pai, Deus, e Ele vos dará outro Consolador. Consolador, você vai ver à frente que o Consolador é o Espírito Santo. No verso 26, que é o próximo, diz quem é o Consolador, ele é o Espírito Santo. No mesmo verso, está agindo juntos pelo ser humano. Jesus rogando para o Pai, para que o Consolador, o Espírito Santo, estivesse conosco. Então, são três atuando naquele momento. No verso 14, 26, diz assim, o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. O Consolador, que é o Espírito Santo, o Pai enviará em meu nome, em nome de Jesus. Ele, o Espírito Santo, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo o que vos tenho dito. Então, quando você lembra, quando você estuda a palavra de Deus, quando você lembra de um verso, é o Espírito Santo que está te lembrando. Nós já estudamos sobre isso. Mas por que o Espírito Santo está lembrando? Porque Jesus falou com Deus o Pai, os três agindo de modo conjunto para que você lembre. Primeiro, para que haja companhia na sua vida. Segundo, para que você lembre das palavras de Deus para todos, para cada um de nós. Atos agora. Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. Você vai ver, desde o início da igreja cristã, a presença ativa a presença da ideia de Pai, Filho e Espírito Santo. Atos 1, do verso 1 ao verso 4. Atos capítulo 1, do verso 1 ao verso 4, você vai ver agora as ações diferentes, as funções. Tá? No verso 1 você vai ver a ação de Jesus, no verso 2 do Espírito Santo,
e no verso 4, a promessa do Pai. Então vamos ler agora? Verso 1 diz assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. É Lucas escrevendo. Lucas escreveu o Evangelho de Lucas, escreveu Atos, e os 2 livros foram escritos para este homem chamado Teófilo. E ele diz assim: eu estou escrevi o primeiro livro, que é o Evangelho de Lucas, relatando o que Jesus fazia, a ação de Jesus. Continuamos a leitura. Verso 2: até o dia em que, depois de haver dado o mandamento por intermédio do Espírito Santo, o mandamento, a regra foi dada através, intermediação de quem? Do Espírito Santo. Então veja a função dele, intermediando, por intermédio do Espírito Santo, aos apóstolos que escolhera, falando de Jesus, foi elevado às alturas. Então Jesus, ele agia, ele pregava, ele ensinava, e ele deu os mandamentos, o Evangelho, a vontade dele, através do Espírito Santo, e foi para o céu. Verso 3: a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Então você vê que Deus prometendo. Então Jesus pregando, o Espírito Santo intermediando a promessa de Deus o Pai. Então a ação conjunta da Trindade. Tá bom? Atos 2, verso 38 e 39, você vai ver também mais um texto da ação conjunta da Trindade. Tá? No verso, Atos capítulo 2, um pouquinho para frente, no verso 38, você vai ver em nome de quem é feito o batismo. Após o batismo, o que você recebe, que é o dom do Espírito Santo, tá? E quem te chama para a salvação é Deus. Tá? Então vamos ler? Verso 38 diz assim: respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de quem? Em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados. E quando você é batizado em nome de Jesus, você recebe o dom, o poder de quem? Do Espírito Santo. Tá? E o verso 39: pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos que estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então você é batizado em nome de Jesus, recebe o poder do Espírito Santo, porque você foi chamado por Deus. Você consegue perceber claramente. Eu não estou forçando o texto, dizendo, olha, aqui no grego, aqui na filosofia, o escritor. Não. Eu estou lendo o texto para você e você está vendo as palavras. Você percebe que há uma Trindade agindo abertamente, diretamente por minha e por sua salvação. Por que é importante a Trindade para o cristão? Por que é importante? Quando você compreende corretamente a doutrina da Trindade, você não tem a salvação garantida, porque você entendeu a Trindade, você está salvo. Não. Mas quando você não conhece, não compreende, a Trindade, a sua vida espiritual cai. E eu vou dizer por que cai. Porque, primeira coisa, você passa a desprezar o Espírito Santo. E você deve conhecer um número imenso de pessoas que desprezam o Espírito Santo. Dizem que o Espírito Santo não existe, o Espírito Santo é uma energia, igual energia elétrica. Você bota o dedo na tomada, você toma um choque, né? É energia elétrica, tem a energia de Deus chamada de Espírito Santo. Então você desfaz do Espírito Santo, e o Espírito Santo é Deus. E você viu a ação do Espírito Santo para a salvação, você viu a ação do Espírito Santo ao entregar a Bíblia, na criação e etc. Então você está desprezando Deus. Segundo, fatalmente você vai também caminhar para o desprezo a Jesus Cristo. Todos, isso é regra. Não, pastor, não posso estabelecer regra. Ué, mas é verdade. Todos os que desprezam o Espírito Santo, em algum momento passarão a desprezar o nosso Senhor Jesus Cristo Salvador. Vão colocá-lo como um ser criado. Vão colocar Jesus como um homem, como nós, porém sem pecado.
E aí eles vão perder a oportunidade bíblica da graça salvadora de Jesus Cristo. Porque se ele é um homem como eu e você, então todo o sacrifício da cruz é inútil e nós podemos nos salvar sozinhos. Então o que Jesus fez é tudo bobagem. E eu e você, se a gente pegar firme aí com jeito, a gente se salva. Não precisamos de Jesus Cristo. Você está me entendendo? Você tira o Espírito Santo, você tira Jesus Cristo, fatalmente você passa a ver Deus diferente do que ele é apresentado na Bíblia. Não é o Deus bíblico, é o Deus da pessoa, é o Deus da fé da pessoa. Porque biblicamente é Pai, Filho e Espírito Santo. Biblicamente é assim, tá? Então a conclusão que eu chego e que você deveria chegar é que o Deus revelado na Bíblia, ele consiste de 3 pessoas divinas distintas, que as 3 existiram em toda a eternidade, mas elas estão em unidade profunda, unicidade de natureza, de propósito, de caráter. Portanto, não são 3 deuses. As 3 pessoas divinas é um Deus. 3 pessoas divinas, Pai, Filho e Espírito Santo, um Deus. Tá certo? Um Deus. Quero dizer para você o que de vez em quando eu encontro um ou outro adventista que diz assim: não, mas Ellen White não cria no Espírito Santo e não cria na Trindade. Então, anota isso aí, porque de vez em quando alguém fala uma coisa dessa, e eu quero deixar claro que a profetisa acreditava, está no livro Evangelismo, na página 615. Há 3 pessoas vivas pertencentes à Trindade Celeste. Em nome destes 3 grandes poderes, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os que recebem a Cristo por fé viva são batizados, e esses poderes cooperarão com os súditos obedientes do céu em seus esforços para viver a nova vida em Cristo. Isso é o que crê Ellen White e é assim que crê os adventistas, porque a Bíblia diz isso. Não é porque Ellen White falou, não. Eu coloquei aqui a frase final de Ellen White, mas eu mostrei antes para você o que a Bíblia apresenta. Pastor, mas eu queria saber assim, como é que funciona? Quem é que manda? Gente, você quer saber negócio que não precisa. Quem que manda no quê? Não, mas veja bem, na hora de tomar uma decisão, não, você está pensando na sua casa. Na sua casa, manda o pai, manda a mãe, manda os 2 juntos, né? Os filhos obedecem, isso em casa. Nós estamos falando da divindade. E a Bíblia diz que sobremodo elevado não posso atingir. Eu entendo que Pai, Filho e Espírito Santo existem e são cada um. Ele é Deus. Inclusive a frase o Espírito de Deus está errada e a gente usa ela demais. Você já percebeu? Vamos pedir ao Espírito de Deus, essa frase está errada. A gente fala direto isso aí. Vamos orar agora para que o Espírito de Deus, está errada essa frase. Não é o Espírito de Deus. Quando você fala isso, você está falando a frase que os que não creem no ensino bíblico da Trindade e na existência do Espírito Santo dizem. Deus, e Deus tem uma energia chamada Espírito Santo. Nós não cremos assim. Nós não cremos no Espírito de Deus. Nós cremos no Deus Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Por que eles dividiram assim? Eu não sei. Em algum momento lá eles conversaram e disseram, bom, então é o seguinte, eu vou ficar aqui com a função Pai, porque um deles decidiu, falou, não, eu vou morrer no lugar deles. E o outro ficou para fazer o trabalho do Consolador quando Jesus voltasse. Eles decidiram entre eles, é Deus. Deus é que sabe, Deus é quem decide, Deus é quem manda, eu obedeço e aceito. Tá? As coisas reveladas é para mim, para você, para minha família, para sua família, e a gente fica tranquilo. As que não são reveladas pertencem ao Senhor, são um mistério. E nós aceitamos esse mistério. Existem alguns mistérios na Bíblia. Por exemplo, a encarnação. Como é que Deus entrou dentro do ventre de Maria? Tudo que você falar é bobagem. Não, porque de noite o Espírito... Não, bobagem. Nem pensa isso que é bobagem. Você vai pecar. Você vai pensar bobagem. Você aceita. Houve a encarnação. Deus encarnou no ventre de uma mulher e nasceu um bebê. Como é que Deus vira um bebê? Então, é mistério. O mistério da encarnação. Você não entende o mistério da encarnação.
Tá certo? O mistério da Trindade. Você não entende o mistério da Trindade. A Bíblia dá todos os sinais que é assim. Agora, entender, ficar claro na minha mente, na sua mente, não fica. Eu aceito pela fé e convido você a aceitar